aí, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou contar a história de um cara, ou contar não, eu vou conversar com ele. José Ferreira da Silva. Vocês não têm noção de quem é essa pessoa. Este homem, ele fez uma viagem, uma volta ao mundo em 1968 e 1969, 68 e 69, em uma lambreta, né? Hoje eu vou contar a história dele, vou deixar ele contar como é que foi essa aventura, como começou, quem ele é. Eu tô aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, o livro, ó. Aqui o livro do homem, ó, José Ferreira da Silva. E aqui, ó, eu vou mostrar o roteiro que ele fez, tá? Para vocês terem uma noção, 68 e 69, ele fez essa volta ao mundo em terra, ar e água, né? Não existia estradas, não existia comunicação, não existia nada. Mas esse aventureiro gaúcho, radicado hoje em Laje, Santa Catarina, e tem um museu, a moto dele ainda está no Museu Júlio de Castilho aqui. Eu vou deixar ele contar essa história para vocês, essa grande lenda, pouco conhecida no mundo biker. Conta aí, seu José, conta para nós a sua história, por favor. Eu me sinto muito honrado, né, em poder dividir com o pessoal aí do canal, com a história tupiniquim, a história do Brasil, de grandes homens que ajudaram a construir. Vou deixar o senhor contar aí. Um prazer e uma honra. Ok. Bom, eu não sei se eu dou boa noite, boa tarde, bom dia, mas eu estou aqui para conversar com os amigos que é lá do Rio Grande, né, perto de Pelotas, e que é uma honra muito grande, né, prestar uma entrevista e contar um pouquinho da minha história, pessoal lá, né, do Rio Grande, que é a terra onde eu nasci. Na verdade eu sou gaúcho. Agora eu sou gaúcho cataúcho, quer dizer, uma mistura de catarinense com gaúcho, porque já tenho o título de cidadão aqui de Lages. Mas o assunto não é exatamente sobre a minha situação aqui em Lages, sim sobre o que eu fiz na vida. Bom, em 68, eu não vou contar antes de 68 porque foi preparação para fazer a viagem. Essa preparação eu não tinha noção do que seria que eu ia passar. E não tinha ninguém para me dizer como seria, né, os países por onde eu iria passar. Primeiro, não tinha mapa. Tinha o mapa mundi, que está ali nas minhas costas, e que esse mapa mundi não tinha os detalhes das estradas, né, dentro dos países. Não dizia nada, apenas o mapa mundi. Então eu tinha, logo que eu entrei no Uruguai, que foi o primeiro país que eu entrei, começou a dificuldade, a problemática para eu viajar, né, e chegar em determinado ponto daquele país. Então, na verdade, foi muita dificuldade, porque eu consegui alguns mapas, né. Depois, eu estava bastante tempo viajando, é que eu aprendi a pedir, né, os mapas. Porque até então, ficava chato eu pedir. Eu já tinha feito uma coisa muito feia, na primeira cidade do Uruguai, onde eu cheguei para pedir um prato de comida, porque eu não saí com dinheiro, eu saí com em torno de $5, $3, $5, uma coisa assim, ou seja, 10 cruzeiros eu saí na época. Então eu sei que a preparação minha foi exatamente para fazer a viagem do jeito que fosse possível. Não tive nenhuma preparação psicológica do que eu iria passar. Tive orientações de professores que tinham conhecimento mundial, mas também não eram os experts em conhecer o mundo. Eles me disseram o que eles sabiam, né? Então, eu fui indo de acordo conforme foi possível eu andar nos países. Então, como eu dizia, na primeira cidade do Uruguai, eu cheguei num restaurante e pedi para o proprietário se ele me dava um prato de comida. Podia ser o resto das outras pessoas. E ele então me saiu com uma paulada nas costas.
Assim, então você quer fazer uma viagem em torno do mundo, quer conhecer o mundo às custas dos outros? Aí eu sei que eu respondi para ele, bom, se eu tivesse dinheiro para fazer uma viagem, para conhecer o mundo, eu não iria de lambreta, viria de outra forma. Mas como eu não tinha dinheiro, estou fazendo uma aventura porque eu quero conhecer o mundo. Bom, aí eu sei que eles disseram, está bem, você vai. E eu então virei as costas, disse, bueno, muchas gracias, senhora, adiós. E virei as costas para sair do restaurante. Quando eu virei as costas, eu olhei assim, estava assim de curioso na porta. E esses curiosos começaram a gritar, dá-lhe que comer, miserável, dá-lhe que comer, dá-lhe que comer. Seu pão duro, sou isso, sou aquilo. Bom, mundo de coisa, né? Aí o cara viu, o pessoal começaram a entrar, né, do restaurante. Aí o proprietário me pegou pelo braço, botou numa mesa e foi um banquete. Bom, imagina como é que eu agindo ali para frente com referência ao alimento, né, o combustível, e até em hotel para dormir, coisa e tal. Quer dizer, usei uma técnica muito feia, mas que eu fui obrigado, porque era uma forma de eu me alimentar e não ter gasto. Depois de um tempo que eu comecei então a ter um apoio econômico da Pepsi-Cola, é que eu comecei então, né, não usar tanto dessa técnica, mas sempre que era possível eu dava um toquezinho para ver se ganhava um rango, né, ou algum combustível. Isso me ajudou até os Estados Unidos. Então eu ganhava, a Pepsi-Cola me dava cada apresentação na televisão, no rádio, no jornal, as entrevistas, eles me pagavam $100. Então uma entrevista no rádio eu ganhava $100, televisão 100, rádio 100, bom, então eu ganhava $100 cada um. Se eu me apresentasse 3, ganharia $300. E assim fui vivendo e economizando para usar o dinheiro que eu ganhava lá na frente. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Então o resultado, aí eu fui viajando, né, conheci as 3 Américas. O primeiro país foi o Uruguai, depois Argentina, Chile, Bolívia, e fui indo, né, até o Alasca. Passei pelos Estados Unidos, pelo Canadá, e os Estados Unidos até que tinha uma dificuldade, porque os americanos não são muito simpáticos aos sulinas, né, os de origem, enfim, portuguesa ou espanhola, enfim. Então eu não sou muito ligado a essa gente não. Então eu chamava lá de outras coisas que eu não vou dizer aqui para não me comprometer. Então, mas os Estados Unidos foi sincero comigo, foi bacana. E me deram muito apoio lá, né, na Pepsi-Cola e pelas pessoas mesmo nos Estados Unidos. Que eu entrei por Laredo, né, e fiz então aqui a Miami Beach, Long Beach, né, ali a Flórida. Depois fui até a Califórnia, depois voltei ao leste, até Nova York, a capital também, né, e Washington. E depois voltei novamente lá para o norte, em direção ao oeste dos Estados Unidos. Eu queria ir para o Alasca, passar no Canadá e para o Alasca. Então nesse zigue-zague, né, nos Estados Unidos, eu vi muita beleza nos Estados Unidos. Mas o que mais me impressionou foi uma visita que um militar dos bombeiros, um capitão dos bombeiros, lá na Califórnia, me convidou para conhecer a penitenciária de San Quentin. Bom, eu não tinha nem interesse porque mas ele me convidou, vamos até lá para ver uma coisa que tu vai enfim, ficar feliz da vida, dizer para mim, né? Aí fui até lá então, em San Diego, na verdade. Então, o resultado, chegamos lá, a penitenciária, né, parece um cemitério. Então lá tem o corredor da morte, e tu vai nesse corredor, tem as prisão ali, os cubículos pequenos, onde ficam os condenados à morte. Então a gente passa ali no meio e estão lá com a cabeça, assim, esperando a morte chegar. Muito triste, né? Eu vi aquilo, aí uns faziam assim, e outro gemia, outro falava, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E o resultado foi até lá na cama de condenação, lá da morte, na cama de gás, enfim. E o resultado,
Aquilo me impressionou muito, né? A pena de morte nos Estados Unidos. E depois, claro, outros acontecimentos também. Aconteceu lá em San Diego, na Califórnia também, que lá tinha os El Angeles, quer dizer, os anjos. Tinha aqueles caras de moto que andavam por lá tudo, né? E eu fui então convidado por eles para conhecer onde eles paravam, a casa onde eles paravam, né? O centro. Meu amigo, sinceramente, dá pavor a gente, aqueles pessoal lá usando drogas, né? E as mulheres lá, aquela coisa incrível, né? Eles me ofereciam assim, não. Not good. E resultado, mas insistiu para eu usar assim, não. Mas as mulheradas vinham lá para cima da gente, né, claro. E eu não sou um ser humano, um homem também, né? E não podia deixar de dar atenção às mulheres. E claro que dali eu saí apavorado, porque ali era um antro, na verdade, de perdição. E o fim, na verdade, que eles iam ter era muito severo, muito triste. Porque estava acabado, né? Bom, a ponto depois que eu vou chegar lá na Suécia, né, vou cortar um pedacinho, né? Eu vou cortar lá na Suécia, onde eu tive uma clínica, lá perto da capital, e automaticamente, né, fui levado para uma senhora lá que é dona de uma televisão, né, de Estocolmo, mais ou menos, a cidade maior lá da Suécia. E resultado, aí eu fui lá ver esse local, e lá estavam então os drogados, né? Estavam lá em estado terminal. Tinha então uma sala grande, acho que tinha uns 500 metros de área mais ou menos. E estavam lá então os condenados, na verdade, os estupefacientes, quer dizer, não tem mais volta. Eles estavam lá então nos cantos, um fedor dentro daquilo lá, rapaz, incrível, mas estava tudo encostado na parede, outros deitados no chão. E aquela gemessão da reunião, e falavam, não sabia o que era. Então, ali aquilo me impressionou muito também. São dois itens que estou cortando com antecedência. Mas então, nos Estados Unidos, eu fui muito bem tratado, não posso me queixar. E de lá, então, eu passei para o Canadá. O Canadá é um país fora de série. Aí do Canadá eu passei, então, para o Alasca. Lá, o que mais me impressionou no Polo Norte foi a aurora boreal. Bom, eu não sabia o que era aquilo, nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar. Aí eu estou chegando lá numa cidade, Capitão Bert, uma coisa assim, não me lembro o nome da cidade lá, e o resultado estava chegando, era de noite, altas horas da noite. E quando estava, acho que estava uns 5 quilômetros para chegar na cidade, eu via no céu aquelas luzes assim, né? Eu pensei que tinha morrido, tia. Eu vi aqui no céu assim, aquilo começou a me impressionar, eu comecei a me sentir mal. Eu disse, mas não é possível, eu morri, não é possível. Mas eu não sabia o que era. Mas como não continuei a viagem, cheguei na cidade lá, aí me disse lá um pessoal o que era aquilo. Entende? Era efeito da aurora boreal, coisa e tal. E também, quando entrei no Canadá, né, quase morri pelos coiotes, né, na verdade, aqueles bichos, coiote, lobos. E eu, sinceramente, não sabia o que era que os lobos faziam. Eu estava lá longe, no local que eu parei, numa estrada que não era que eu tinha que ter ido, era uma outra estrada, mas fui para aquela estrada porque não me orientaram mal quando saí dos Estados Unidos. E daí eu sei que então, quando estava andando, né, a máquina começou a dar uma falhada, eu resolvi dar uma limpeza, fazer uma limpeza no carburador e na vela. Enquanto estava fazendo a limpeza, eu via lá adiante, né, os grunhidos dos cachorros. Eu pensava que era cachorro, na verdade. Entende? E aí estava assim, fazendo um gesto assim, né? E eu então achava que era aquele cachorro grande, né? Não é bulldog, que é pastor alemão. E é grande assim, né? Mas só que um pouquinho diferente. Estava lá assim, como o grunhido, e tinha um bem mais perto, né? Fazendo o ruído. Eu disse, pô, vocês são mansinhos, pensava eu. Meu amigo, aí eu sei que quando eu vi que eles estavam vindo, eu disse, porque eu vou embora.
E tentei ligar a moto, não pegou a primeira vez, né? Aí dei mais uma pedalada, eu tinha que entrar o combustível no carburador. Aí eu sei que resultado, quando pegou, eu fui arrancar e já estava ao meu lado, os lobos, né? E eu tinha, na verdade, o acelerador de pé. Eu estava acelerando com o pé, então não podia acelerar com a mão e de pé. Então eu dava coice num, no outro, e acabaram então com as minhas botas. Fiquei sem bota. E era lutado, mas eu não podia fazer a marcha porque a alavanca era lateral aqui, não era na mão. A mudança era aqui. Então eu tinha que fazer a marcha, mas não podia porque não podia largar a direção. Eu sei que fui, rapaz. E eu sei que fui indo e no meu lado ali, né, que ele veio pegar. Até que cheguei lá na frente, né, eu consegui mudar de marcha, então aumentei a velocidade e eles começaram a ficar para trás. Mas em compensação, quando cheguei na cidade lá adiante, que eu não me lembro agora da cidade, parece Presidente Amon, uma coisa assim, eu estava bilis, né, só o gosto amargo que saía pela boca, né. Aí eu cheguei lá numa farmácia e eles me deram lá um remédio para eu tomar porque eu estava esbudegado. Então são acontecimentos. Bom, também outra coisa no Canadá que me chamou muita atenção. Lá eu fui convidado para ver uma disputa de lobos. Aí eu sei que fui lá então para ver, porque me convidou, né, o pessoal, fui lá ver. Tinha uma rinha, tipo uma roda assim, mais baixo do local onde a gente estava, quase 2 metros mais ou menos. E lá embaixo então brigavam os lobos, né? Então vinha um lobo de lá e outro daqui. Então eles brigavam até um matar o outro, ou morrer. Então eu estava olhando aquilo lá, rapaz do céu, como é que pode uma coisa dessa? E os lobos brigavam mesmo, né? Porque eles deixavam eles com fome, uns 3 dias para você passando fome, para depois brigarem. Bom, daí eu sei que lá vi muita coisa no Canadá, né? Aí eu cheguei então em Montreal, passei todo o estado, todo o país, né? Estava lá no oeste, vim até o leste, que é a costa, né, do Atlântico, e eu sei que vim então rodando o tempo todo para chegar a Montreal, de Montreal que ia pegar um avião para ir para a Europa, né? Só que lá em Montreal conheci então uma moça, né, que disse que ia conseguir o avião para mim, mas não conseguiu. Mas em compensação fui visitar lá a cidade subterrânea de Montreal, que é muito bonito, né? Tudo embaixo da cidade. E como eu não consegui, na verdade, avião para ir, né, porque não cederam, não deram, aí eu fui para os Estados Unidos, vim para Nova York então. De Nova York então, a Pepsi-Cola, o Diego Cisneiro me conseguiu a viagem então, dos Estados Unidos até a Europa. Nessa viagem foi então feita escala na Groenlândia, né, na Islândia, na Irlanda, na verdade, depois a Inglaterra e depois então uma cidade, um país lá, agora não sai, Luxemburgo. Luxemburgo, sim. Bom, aí de lá então comecei a rodar pela Europa. Então, na verdade, né, os países que eu passei até chegar na Europa, né, que foi, na verdade, tem a Groenlândia, que é um estado, né, da Dinamarca. E a Islândia e a Irlanda são países, né? A Islândia, na verdade, é uma loucura aquilo lá, uma coisa muito bacana. E lá aconteceu uma coisa muito terrível. Tá? Primeiro, lá existem os vulcões, né, que tem lá. E existem também buracos, né, causados pelas erupções vulcânicas que aquele país tem. E daí eu sei que então eu fiquei lá na Lofledir, né, companhia de aviação da Lofledir, hotel também da Lofledir, e eu fui então jantar com eles lá. E eu estranhei o seguinte: nós aqui pegamos um prato, tem um feijão, arroz, sabe o que for, mas é salgadinho. Lá é adocicado. Aquilo eu comi então, porque meio doce, parecida, mas comi, estava com fome. Aí depois tinha uma mesa lá com sobremesa, que a sobremesa então era salobra. Não era gostosa. Bom, mas aí eu fui conhecer então depois o país.
e fui então num lago que abastece a capital, a Reykjavik. Então, esse lago é água quente, ela tinha 70 graus de caloria. E eles têm tudo encanamento que vai até a capital, até a cidade, ou as cidades, na verdade. E também conheci também um local lá onde tinha um laguinho, um riachozinho, assim, que eles botam moedas ali, né? E fazem os pedidos. E lá de trás, os imperadores lá, do pessoal que morava lá, aqueles bandidos que eram, não me lembro o nome deles lá. E resultado, eu cheguei lá para ver o que era aquele negócio ali, cara. E a gente via assim no fundo, que água bem clarinha, só coberta de moedas. Então moedas eu não sabia de onde que vinha, né? Mas aí eu sei que resultado, com a história de chegar naquela capital, naquele país, onde era frio para burro, né? Cheguei na cidade e fui dar uma volta pelo hotel. E no lado dela assim, tinha, na verdade, uma piscina. E tu sabe que o pessoal estava tomando banho naquela piscina. Eu pensei que era água quente. Né? Pelo sim, pelo não, eu resolvi botar a mão, água fria. Tipo. E a temperatura, não sei se estava abaixo de zero, mas devia estar abaixo de zero, porque estava uns 10 graus mais ou menos. Bom, em suma, a Islândia é um país fora de série, muito bacana, o pessoal muito educado. Tá? Só que lá, né, não anoitecia, cheguei no período do dia, no norte na América do Norte, né, era período do dia. Eu não sabia disso também. Andei lá no norte dos Estados Unidos, no Alasca, no Canadá, né, durante o dia eu sentia soneira, aí eu parava no local lá, dormia, sei lá, parecia que tinha passado uma noite, mas não, era dia. E aquilo então me preocupou muito, porque eu não sabia disso ainda. Mas aí quando cheguei na Islândia, mesmo problema também aconteceu. E lá, né, na verdade, é um país onde tinha muitas guerras com aqueles... Eu não me lembro o nome daqueles pessoal que viviam lá, né, aqueles bandidões que tinham aquelas barbas, aquela coisa comprida lá. Eu não sei o nome deles agora. Mas é um país fora de série. Depois, já a Irlanda estava de guerra, o sul contra o norte, as duas religiões. A religião católica quanto os evangélicos. E estava muito perigoso. Então não me deixaram eu andar muito lá pro país, não. Aí eu sei que eu saí e fui depois em direção a Luxemburgo, né, para poder, na verdade, fazer a Europa. Mas foi muito difícil, né, a minha passagem das Américas para a Europa, porque tinha a diferença do sistema de vida, né, da forma da gente conviver, se alimentar. Né. Falar não tinha tanto problema, porque eu saí do Brasil falando inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. Então eu não tive tantos problemas. Mas quando chegou, então, depois de conhecer toda a Europa, né, vamos botar toda a Europa e não falar todos os países, né? Então, quase toda a Europa eu conheci os países, e muito bonito, a Alemanha, a Holanda, só que eu não tive a oeste da Holanda, tive só no leste, na fronteira com a Alemanha. E a Europa toda é muito bacana, né? Só que, claro, né, o pessoal lá não é que nem os americanos, que nem os brasileiros, que confiavam assim e tal, né? Eu chegava assim, eles ficavam, né, meio que meio. Mas eu tinha uma vantagem, porque nas estradas todas tinha as choupanas, as casinhas, onde as pessoas, os raidistas, dormiam. E eu também dormi algumas vezes, né? Mas foi na Inglaterra. Então, estava chegando à noite, não tinha noção de onde estava, né? Aí consegui lá uma choupana e fui dormir. Aí ajeitei lá, botei a lâmpada para dentro e tal, e me deitei. Tinha um banco lá, dei uma limpadinha no banco e me deitei. Meu amigo, de manhã, né, eu senti uma coisa que se mexia perto de mim e eu não sabia o que era, no escuro, né? Aí eu sei que eu desconfiei que era um bicho.
E era uma cobra. Uma cobra de uns 2 metros e poucos de comprimento, pelo menos. Foi terrível. Bom, a cobra foi um trauma para mim nessa viagem. Também na Alemanha, ao norte da Alemanha, em Haida, antes de chegar na Haida, eu cheguei num local lá que os alemães me fizeram uma festa. Me deram sauerkraut, enfim, uma de coisa lá que eles fazem, o joelho de porco, tudo que é coisa que é ruim lá eles dão pra gente. Mas era muito gostoso. Aí eu sei que é o resultado. Quando saí de viagem, né, aquele joelho de porco que me deram uma cerveja adocicada, não, vinho adocicado, não é cerveja. E aí eu sei que é o resultado. Segui viagem em direção a Hamburgo. Hamburgo. Aí eu sei que é o resultado. Quando estava na estrada assim, meu amigo, eu comecei a sentir uma reviravolta no estômago, em tudo. E daí eu fui indo, né? Disse, bom, eu vou ter que, de repente, encontrar um posto de gasolina, um local aí para poder usar o banheiro. Mas não deu tempo para isso, meu amigo. Foi aquele sabe aquela reviravolta assim, e não teve quem segurasse. E aí escorreu perna abaixo, dentro das botas. Meu amigo, foi um Deus me acuda. Né? E o resultado foi assim até lá adiante, até encontrar um riachozinho, que eu parei então, passei pela ponte, entrei por baixo do riacho e fui me lavar. Então tomei meu banho lá, limpei, coisa parecida, né? E aproveitei tomar um banho, tomei água gelada que eu vou te contar. E claro, né? Então me cuidei para não pegar um problema de temperatura baixa lá, que antes, não me lembro como é que se diz isso, não sei o que lá. Então, resultado, Tiago. Aí eu sei que me lavei, né, depois de tomar banho, quando eu fui tirar o pé, né, botei o pé direito, ficou no esquerdo lá, senti que um peixe pegou minha perna. Pegou aqui, bem aqui assim. Aí eu sei que eu dei um chute para tirar o peixe, mas aí eu vi que não era peixe. Aí começou uns rebordeios dentro da água lá, que eu parecia minha barrenta que já estava, né, por causa da me mexi lá e o bicho também. E tentei tirar o bicho a chute, né? Não consegui. Então fui até a lambreta e peguei a faca que eu tenho, né? Eu te mostro ela ali, para poder matar o bicho, né? Tirar da minha perna. E que nada, eu pegava a faca, tentava cravar assim no bicho e não fincava, deslizava, né? Aí até eu peguei então a faca e ia cortar a cabeça do bicho, estava presa na minha perna. Só que o bicho deu umas corcovias para ver o sangue na minha cara, no meu rosto, no meu corpo, tudo. Fiquei ensanguentado. E resultado, a cabeça ficou presa na minha perna. Eu tive que pegar a faca, botar assim para abrir. Entende? E eu sei que eu estava bem apavorado, né, com aquilo. Não sabia se era venenosa ou não. Aí eu sei que, resultado, comecei a me sentir mal, né? Botei a roupa molhada mesmo, tava, e tratei de sair dali. Mas consegui tirar a cabeça do bicho, né? E quando saí na estrada, no asfalto, eu não andei 50 metros. Começou tudo a arrojar, comecei a perder a força. Aí a sorte é que parei a lambreta, botei no tripé, escorei a cabeça assim, não vi mais nada. Só voltei a mim quando eu estava no hospital em Haida. E daí eu sei que é resultado, né? O médico que me atendeu, o pessoal, enfim, os enfermeiros, né, perguntaram o que tinha me pegado. Disse, foi uma cobra, né? E não sei se eu não morri, dizia. Disse, não morreu porque a cobra que tu te mordeu não era venenosa. Ela só, no fim dos dentes dela, lá atrás daquela malheira dela, ela inala um veneno, que é um veneno que não mata, mas neutraliza a vítima. E resultado, estava em estado de, como é que eu dizer, quando fica muito frio? Hipotermia. Hipotermia. Estava já em estado de hipotermia. Tu fica lá meia hora, tu não tinha vivido. Agora, gente, quem é que me levou? Não sei quem me levou lá
onde eu estava até o hospital na próxima cidade, que é em Errado. Então a gratidão que eu tenho dessas pessoas, enfim, não sei, da polícia, não sei quem foi, que é muito grande. Porque eu não morri porque me levaram. Aí cheguei no hospital, uma coisa muito chata, né? Me deram banho quente lá, né, para me recuperar, o frio, não sei como é que foi aquilo. E aí fiquei lá uma noite, né, como é que se diz? Soro. E resultado. No outro dia, então, eu disse, pois aí, como é que fica a minha situação? Não tem dinheiro para pagar. Senão, assim a gente tem que pagar. Não vai pagar, não. Não tem despesa nenhuma. Pode pegar lá, tá a lambreta lá fora, tá tudo arrumadinho, tudo limpinho. Na verdade, a lambreta estava tudo arrumadinho, a roupa estava sequinha. Tudo incrível o que eles fizeram comigo. Na Alemanha. E daí é o seguinte, né, de lá para cá, né, houve outros acontecimentos, né? Se eu vou te contar, né, os acontecimentos da viagem toda, vai ficar aqui até amanhã de madrugada ou até o dia inteiro amanhã. Então, o que eu digo só para ti é o seguinte, que eu passei nessa viagem, cada acontecimento, e às vezes eu começo a pensar como é que eu estou aqui, vivo. Quando cheguei lá no Iraque, eu vim do norte da África, né? Eu cheguei no Iraque e estava costeando o rio Tigres, o Eufrates, bom, um dos dois. Eu sei que de repente comecei a me sentir mal e parei lá embaixo de uma árvore lá que tinha raro encontrar árvore naquele país, né? Mas tinha uma árvorezinha lá, parei lá debaixo, botei a mão na cabeça assim e o braço em cima do guidão e pedi. Eu não queria mais viver. Pedi a Deus que me levasse, né? Não deixasse mais eu sofrer. Meu amigo, o que eu passei, não tem como ninguém imaginar. Ninguém pode imaginar o que eu passei numa época onde não tinha nada. E eu fui do jeito que der, sem orientação, sem nada. Os árabes não conheciam nada da língua deles. Então me perdi muitas vezes lá nos desertos, região dos árabes, lá na Ásia Central, né? Até chegar na Índia. Eu queria passar para a China, né? Então, mas cheguei então em Nova Delhi, eu não consegui ir direto, né? Então eu pensava, bom, vou chegar na capital e lá vou conseguir então um visto para entrar na China. Mas logo que eu entrei na Índia, eu estou numa estrada lá, uma fila de carro, de caminhão também lá. Eu olhava assim, não via nada, só via carro. Aí de repente começou a fluir tudo. Sabe o que era? Tinha uma vaca na frente dos carros, que enquanto ela não saiu, ninguém passou por ela. Aí eu comecei a pensar, mas não pode, tem alguma coisa errada nisso. Uma vaca segurando esse pessoal todo aí. Depois de ter lugar, a vaca podia passar, tinha lugar vazio ali, ela podia entrar, né? E ninguém tocou a vaca, ninguém fez um barulho para a vaca sair. Bom, eu fiquei sabendo de muita coisa por causa dessa vaca. Mas na Índia também aconteceu muita coisa para mim, eu queria saber. Na verdade, a Índia, né, é um povo muito difícil de se entender, porque eles não têm, na verdade, uma grande preocupação com os outros países. Eles têm lá quase 30 dialetos. E eu, né, consegui me comunicar com eles porque o inglês era quase que conhecido por todos lá, né? Mas eu tive muitos problemas lá, quase morri também, né? Porque, enfim, a gente, o que eu passei, meu Deus do céu. Então, a comida que eu comi, o que o brasileiro me fez, um brasileiro me fez uma coisa lá, que sinceramente é muito nojento, mas eu vou contar. Eu cheguei em Delhi e precisei ir no banheiro. Cheguei no restaurante lá e fui direto, né, pedi para o gerente lá que estava atendendo, onde é que era o banheiro, né? E aí ele me apontou.
Aí nesse banheiro tinha lá duas entradas. Aí eu entrei numa entrada daquela lá e cheguei lá, tá o local das mulheres. Não tinha nada lá, só tinha umas... Tá? Se tivesse um vestidinho lá, coisa parecida, eu sabia que era de mulher, mas não tinha nada. Aí eu saí lá dentro, meio corrido lá dentro, assim, os gritos das mulheradas. Aí entrei no outro lado ali, meu amigo, os vasos lá, um do lado do outro, assim. Ó. Uma diferença isso aqui, ó. Aqui tem um vaso, ali tem outro, lá tem outro, lá tem outro. E não tinha nada separado no meio aqui. Tu estava assim e os caras estavam olhando para tuas pernas ali para ver como é que era. E tu olhando para a perna dos outros também, que tá louco, rapaz. Aí eu sei que não estava. E eu sei apurado, tia. Aí de repente desocupou um vaso daquele. E daí o cara se levantou com a baicida, né? E foi embora e não deu descarga. Eu fui lá e puxei o arame que tinha lá e não saía água. E estava o vaso pela metade. Sentei ali mesmo, cara, e fiz o que tinha que fazer. Tá? Aí cadê o papel? Não tinha. Aí o que eu tinha que fazer? Peguei coisas que eu tinha, lenço, que parecia minha própria cueca, rasguei ela e aproveitei para fazer a higiene daquele jeito. Aí eu sei que resultado. Saí dali apavorado. Aí chego no brasileiro aquele, né? Disse, pô, cara, isso aqui é uma loucura. Ele me atacou, né? Ô brasileiro, tá fazendo aqui? Aí sentei com ele. Aí conversando comigo, pô, cara, isso aqui é uma loucura. Não tinha papel, não tinha nada, o vaso pela metade de bosta lá, que é isso? Você mas que é isso aí mesmo, você não tem. Isso aí não tem, já tem muita discussão sobre isso aí, mas não, os restaurantes não conseguem resolver o problema porque não tem descarga, não tem. Bom. Aí eu sei que não tá. Aí conversa vai, o que tá fazendo aqui, tia? Eu tô indo daqui, eu vou pra China, não vai. Pra China, tu não vai. Por que não, cara? Eu não deixo entrar, tia. Porque é um país fechado. Aí eu sei, não, é pra pouquinho, tia. Eu quero ir, vamos ver se eu quero conhecer a grande mulher da China. Aí mas tu não vai conseguir. Aí eu sei que vai, conversa. Não, pra pouquinho, tem uma ideia. Eu tenho um cara aí que é do representante da China aqui na Índia, tá? E do embaixador aqui, representante do embaixador. Ele é muito meu amigo. Eu já consegui gente para ir passar para a China, assim. Aí eu disse, cara, então me consegue pra gente. Eu quero conhecer a Grande Muralha. Aí ele disse, tudo bem, mas tem uma despesinha. Aí eu disse, mas que despesa? Eu dou um dinheiro para ele que é $350, né? Aí eu disse, não, puxa vida. Mas tudo bem, te dou os $350 para ele, sim. Aí eu sei que ele não tá. Então tá. Almoçamos, o barista ele pagou lá, então, e saímos e eu dei os $350 para ele. Não, eu vou junto contigo, você não dá para junto? Não pode, não. Não pode ir lá, senão ele não dá licença para mim, para te ir lá para tem que ser em segredo, eu e ele lá. Olha, se eu fosse esperar que ele me trouxesse o que eu queria, eu estaria até hoje lá, esperando o filho da mãe do brasileiro. Lá de fora do restaurante, sentado em cima da lambreta, assim de gente ao meu redor. Um falava outra coisa, outro falava outra coisa. Falava, perguntei, barbaridade. Eu estava aqui. Bom, fiquei doente, né, com isso. Aí eu sei sair dali e fui em direção a Nova Delhi, a nova capital. Ruim. E eu queria ir embora, já queria descer para ir para a África, né? Mas aí eu sei que rodei, não consegui achar a rodovia da saída. Fui acabar chegando lá na nova capital. Eu cheguei lá ruim, parei na calçada assim, e sentei em cima da lambreta e fiquei ali, tipo, ruim. Raiva. Aí eu sei, de repente, chega um senhor lá meio gorro na cabeça, de branco, falando inglês comigo, perguntou o que eu tinha. Não sei, eu tô meio ruim, tô meio, não sei o que é. Aí ele foi lá, depois me deu lá um chá, eu tomei, melhorei um pouco, mas continuava ruim. Aí fui em diante lá para conhecer um templo, né? Dele lá, não sei se é budista, deve ser budista.
Aí cheguei até lá perto, mas não aguentei entrar, né? Porque estava fechado e eu não consegui dar a volta para o outro lado, dar pelo lado. Aí sentei em cima da lambreta, tinha uma sombrinha lá, e fiquei lá. Aí de repente veio um senhor lá, né, falando comigo que ele era médico, do Cotinhas. Tô assim, tô bem ruim. Aí quando eu estava fazendo isso, eu expliquei para ele. Aí ele me deu atenção, me levou lá para onde estava a junta médica, né? A junta médica não, era uma reunião dos médicos, né? A convenção. Aí me tratou lá no ônibus ele estava, aí me orei para o parecido, aí me deu atenção, me botou no hotel lá e ficamos amigos. Aí no dia seguinte viajei para o sul, né? da Índia. E daí eu sei, fiz não deu para conhecer a África, no leste da África, porque não tinha estrada. Aí um português lá em Abu me disse, olha, não vai e tu vai chegar lá morto. Eu disse, mas por quê? Se ficar lá ainda tem índios canibais? Mas tá louco, isso aí tem, sim, senhor. Essa região tem. Aí eu sei que voltei de lá então em direção, né, ao Paquistão. Agora me perdi. Então, o resultado, dali eu fiz então o norte da África até Marrocos. Então, de Marrocos, depois eu vim para o Brasil, fiz escala lá na Ilha da Madeira, Ilha de Cabo Verde, Dakar e no Brasil. Então, nessa viagem de navio que eu fiz de Portugal, de Marrocos, eu fui para Portugal para vir para o Brasil. Que lá me conseguiram o navio então, em Lisboa. Me trataram muito bem em Portugal. Aí eu sei que então, de navio, meu amigo, peguei umas tempestades de vento lá e, meu Deus do céu, tio, o barco fazia isso, tio. E eu sei que o comandante lá mandou o pessoal se preparar, né? Botou aqueles colete salva-vida. Bom, me preparou para eu enfrentar juntamente com os marinheiros que tinha. Mas graças a Deus não afundou o navio. Estava com medo de afundar, porque assim, vai chegar de enviar água aqui, ó. Assim. Eu estava na cabine com ele, né? E atrás o navio fazia assim. Para, pai do céu. Eu não queria saber o que eu passei naquela viagem. Mas enfim, chegamos no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, cara... Quantos dias de viagem de barco, de navio? Olha, foi 20 dias. 18, 20 dias, não tenho lembrança agora. Zé José, me diga uma coisa, como é que foi o seu retorno da Europa para o Brasil e qual foi a sua impressão quando o senhor chegou aqui no Brasil? Quando chegamos no Brasil, nós fomos lá em Pernambuco. Aí chegamos lá, cara, e o navio atracou, tinha que esperar as autoridades brasileiras subirem para liberar o navio, para liberar as pessoas. E daí eu sei que eu estou no Brasil, meu, eu estava subindo, eu mandei, não, eu quero pisar o chão do meu Brasil. Cheguei assim, tinha chovido, tinha aquele barco, aquela coisa toda. Eu me enrolava naquilo, beijava o chão, beijava a poste, beijava a parede, beijava tudo lá, rapaz. Estava que nem louco, bem aloprado. E eu não sabia, tinha uma televisão lá que estava me filmando, eu sabia que eu tinha chegado. E mostrar aquela coisa toda no ar. Meu Deus do céu, no dia seguinte, foi Deus me acuda lá no cais, né, de pessoa lá, de repórter que anda me ver, que anda falar comigo. E eu escondido dentro do navio, né, com vergonha, né, do que eu fiz. E daí eu sei que partimos, viemos fazendo escala e chegamos no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro que eu desci, porque eles iam fazer ainda mais uma escala para chegar lá no Rio Grande, em Porto Alegre. Mas eu vou esperar, mas negativo. Então, desci no Rio de Janeiro e vim rodando até Porto Alegre, até Sapucaia, onde morava minha mãe. E uma coisa triste, cara, mas muito triste. Eu passei então em São Paulo, no local lá, na cidade, não me lembro agora numa cidade, e cheguei num hotel e pedi se ele me dava uma posada, né?
O cara disse, não, tia, o lugar que nós podemos te dar é lá embaixo, o gerente. Aí botou no porão lá, no local, tinha traça, tinha filho, rato, tinha tudo lá, cara. Que isso? Lá fora eu fui tratado maravilhosamente bem, todos os países. Recebi títulos, homenagens e tudo mais. No Brasil, isso aqui eu fiquei apavorado, né? Fiquei apavorado. Mas, Brasil, né? Aí vinha mais um pouco, né? Foi pedir um almoço num restaurante à beira da estrada, numa subida, lá tem o nome daquele morro, aí em São Paulo, me lembro da cidade, do local. Serra do... Da Mantiqueira não, acho que é outro nome, não me lembro do morro lá. Tinha um restaurante, cheguei lá no restaurante e pedi se tinha um prato. Eu tinha dinheiro, podia pegar, mas fui tentar pedir alguma coisa para economizar. Aí disse, o quê? Te dá um prato de comida para tu? O que é isso, rapaz? Vai trabalhar, tio. Vai deixa de ser malandro, tio. O gerente lá do hotel, do restaurante. E assim de caminhoneiro lá que estava, nenhum disse não dá um prato de comida para ele aí, cara. Nenhum. Nada. Saí dali chateado, enojado, triste, porque na minha própria terra eu recebi um tratamento desse. Que isso, cara? Que isso? Fiquei decepcionado, né? A ponto de não dar mais atenção, né, e querer homenagem para mim. Não quis mais saber de nenhum, nada. Não queria saber de troféu, não queria saber de dar entrevista, né? Não queria saber de tirar fotografia. Deixei de lado, né, o interesse de divulgar o que eu fiz. Né? E resultado, voltei a trabalhar, cheguei em Porto Alegre, né? Voltei a trabalhar, pagar meu pão de cada dia, e não me preocupei mais com dar entrevista nem nada. Quer dizer, isso é uma coisa muito feia, muito triste que me fizeram. No entanto, eu sei de casos de jogadores de futebol, de artistas que ganharam fábulas, né, para se apresentar, para fazer uma coisinha com aquele lá fora, volta ao Brasil. Eu viajei o mundo inteiro, elevando o nome do Brasil, divulgando o Brasil, dando bom exemplo. Jamais eu cheguei bêbado em qualquer lugar por onde eu passei. Jamais eu usei nada de drogas, nada. Ninguém me viu usar nada, porque eu não usava nada. Eu fui religiosamente honesto dentro dessa viagem, com respeito ao Brasil, com respeito, claro, à minha pessoa e, claro, não podia de espécie alguma envergonhar o Brasil. Então, claro que eu tive muita decepção quando cheguei de volta ao Brasil, né, que eu não recebi, né, nenhum respeito. Pô, um hotel lá, cara, podia ter me dado lugar para dormir. Lá, não me lembro o nome da cidade lá. Tabaté, não é Tabaté? Eu acho que era Tabaté mesmo, não me lembro bem. Era junto à BR-116, parece que é. Mas é Tabaté, sim. E resultado, chegaram no restaurante de meio-dia, né? Não tinha um resto, disse, não tinha, pode ser um resto de comida. Se alguém não quis, pega lá, bota para mim que eu como. Eu disse, não me deram. E assim eu sei que aí eu cheguei. Mas não teve um brasileiro na Índia que foi fazer sacanagem com o senhor? Pois é, pode ver. Bom, teve outros também, não foi só aquele não. Tem outros brasileiros que fizeram para mim, não queria saber. Mas aí eu cheguei em São Paulo. Tá? Bom, lá na Itália, os italianos lá da Lambrate, da fábrica da Lambreta, me prometeram pagar meia Lambreta. Mas para um pouquinho, quando eu cheguei lá, né? Vocês não vão me ajudar em nada não aí, a Lambreta nova, coisa e tal. Por que nós não temos a Lambreta nova? Claro, estou divulgando a Lambreta no mundo inteiro aí, tia. Por que não vão me dar uma Lambreta agora? Custa você me dar. Se não quiser dar uma Lambreta, me dá o dinheiro da Lambreta. Não. Mas puxa vida, cara. Aí eu me jogo, cara. Se tu tá viajando com que veículo? Como é que tu diz na cidade onde tu tá? Que veículo tu tá viajando? Tô de Lambreta. Então, cara, tô obrigado a falar em Lambreta. Aí não me deram. Aí eu disse, mas nós vamos fazer o seguinte, diz o dono lá. Nós vamos te dar meia Lambreta. Tu vai lá na Páscoa, no Brasil, eles vão te dar meia Lambreta. E eles dão a outra meia Lambreta. Tá bom.
botaram eu numa pensão lá, pensão Orides, uma coisa assim. Eu vou te contar. Itália é onde vaca. Mas depois eu fui bem tratado lá no interior, lá, quando eu cheguei, era uma cidade lá, fui bem tratado. Mas, em São Paulo, tio, cheguei lá na fábrica, me apresentei e tal. Ah, nós sabemos da tua aventura, disse o cara lá. Mas, pois é, eu estou aqui porque eu tenho direito a ganhar meia lambreta conforme a Páscoa. Como é que é? A Páscoa diz que eles vão me deram meia lambreta, deram para vocês, vocês têm que dar outra meia lambreta. Não sei de nada disso não. Mas como? Mas lá me prometeram que vocês iam dar para mim meia lambreta e eles iam dar meia lambreta. Não. Aí eu sei que o resultado. O que nós podemos te dar é te dar uma revisão na lambreta. Trocar tudo que está ruim aí, deixar novinha. Acho que nós não pode fazer mais nada. É verdade. Dei a lambreta lá para dentro, levar lá para dentro. E eu disse, pois aí, onde é que eu vou dormir? Você tem um local, um hotel que você me bota? Não te preocupa não. Tem um lugar para ti aqui. Vai me levar lá onde os funcionários têm o alojamento, de botar os macacão, a coisa toda. Tinha um banco lá. Ah, mas pode dormir aqui, ó. Aí eu sei o seguinte, né? Eu fiquei enojado mesmo, mas mesmo quando eu voltei, com os acontecimentos aqui no Brasil. Entende? E, claro, não podia culpar todo mundo, porque teve gente que também me atendeu bem, né? Mas os acontecimentos, né, no retorno, né, em seguida não foi reconhecido. Agora, depois, né, começou a haver o reconhecimento. Né? A mídia começou a me procurar, né, e insistiu para dar entrevista, palestra nas faculdades, nos colégios, nos clubes, né? Então viajei muito. Só que a história, eles pagavam o combustível e o hotel, mas a despesa na viagem tinha o almoço, né? Tinha a janta, tinha umas quantas coisas, né, que eu tinha que até chegar por lá, sei lá, no Ceará. Eu estive lá uns 5 anos atrás, eu estive lá. Entende? Prometeram que pagavam tudo. Dei entrevista na rádio, não sei o que lá, né? Na rádio, na TV. E foi prometido que pagavam hotel, a despesa de alimentação, combustível e tudo mais. Aí, só que eu fui de avião. E lá então eles locaram um carro para mim. Mas a refeição que eu fazia fora, nos locais com a minha esposa e com o filho, não pagavam lá. Então é uma coisa muito nojenta brasileira. Agora, a Lei Rouanet dá fortuna para os artistas aí, né? Para não fazer nada, só para fazer lá fora, aquele gritaria para meia dúzia de pessoas, que é isso. Então, na verdade, eu sou um homem realizado e feliz. Eu fiz o que eu queria fazer. Tá? Conheci o mundo, conheci 54 países, né? Dois estados independentes, o Alasca e a Groenlândia. 2 estados independentes e 3 ilhas. Ilha de Páscoa, Ilha da Madeira, Ilha de Cabo Verde. Agora, a maravilha foi a Ilha de Páscoa. Aconselho quem tiver condições de conhecer a Ilha de Páscoa, lá no Pacífico. É uma loucura o que a gente vê lá, uma loucura. Estátua de 10 metros mais de altura, né? Bem colocada no chão, enterrada no chão. Como é que fizeram aquilo, tio? E fazer, enfim, o acabamento daquilo, fazer o trabalho de esculpir tudo aquilo, tio, de pedra, né? Sem escada, sem nada. Como é que fazia uma escada? Naquela época não tinha. Então, eu fiz uma declaração lá em Hamburgo, na Alemanha, numa entrevista que eu dei lá, sobre o que eu vi nas Américas. Tá? Então, aqui nas Américas, o quê? Eu vi na Cordilheira dos Andes muita coisa. Tá? Vi no deserto do Atacama muita coisa. Que não era de seres humanos fazer. Não tinha condições na época. 2000 anos atrás, fazer uma pedra
retangular certinha, com os vínculos certinhos, botar 3, 4 metros de altura, de que jeito? Tu vai ali no Machu Picchu, eles chamam Machu Picchu, tu vai lá em Machu Picchu, tu vai ver aquelas obras que tem lá, tia. Como é que eles botaram aqui, tia? Lá naquelas alturas, lá à beira do precipício. Então, depois tinha, além daquela, tinha outros também. Tem lá outras vilas lá dos Incas, né? E tem cada pedra lá que eu te digo, meu Deus do céu, tia. É uma loucura. Então, claro que eu contei isso lá e saiu então um livro aí, seria os deuses aos astronautas, não foi assim? Qual é o nome do cara? Sei lá. Erich von Däniken, conheci lá na Alemanha. Ele começou a fazer pergunta para mim, e perguntava, escrevia, perguntava. Eu não sabia para quê. Puxa, o cara é curioso, comecei a me preocupar. No entanto, não. Eu estava exatamente fazendo perguntas porque tinha interesse em conhecer. E quando estava indo lá para Ilha de Páscoa, eu fui convidado ali em La Serena por um senhor, né, que levava mantimento e remédio lá para Ilha de Páscoa. Aí ele me convidou para ir lá, né, para conhecer. Eu disse, conhecer uma ilha e tal. Eu disse, não, mas tem coisa estranha lá, vamos lá. Aí eu sei que eu cheguei lá, tipo, meu Deus do céu. Até aqueles estátuas chamam Toromiros, ou os Moais. Eu sei que era um tato. Eu fiquei lá, comecei a pensar, como é que fizeram isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, como é que eles conseguiram fixar no chão aquilo? Eu tinha quase 1 metro mais no chão para dentro, assim. Com alguma segurança para não virar. E o resultado, tia. Acabei então, eu tenho uma gata que não pode ver longe dela, que ela vem me procurar. Aí eu sei que então o resultado aqui me impressionou muito. E também outras coisas, né? Por exemplo, na Cordilheira dos Andes tem um disco de ouro de aproximadamente 50 metros de diâmetro, ou mais parece. Não me lembro se é 50 ou 100. Bom, e a espessura de meio metro de espessura de ouro, é isso aqui. E me disseram lá, né? Isso numa cidade, então eu sei que ele me disse que lá está lá em cima, né? Esse disco de ouro ainda. E que na verdade, por cima os ventos, né, e as areias têm cobrido esse disco de ouro. Ou os americanos levaram. Então, sei que está lá um disco de ouro, né? Tem outras histórias também. A história do túnel, né, que liga, né, lá de Machu Picchu, né, lá em cima de Cusco. Tem uma entrada que leva o túnel para o Brasil, para a Argentina, para a Colômbia, né, e também para o Equador. Então, esse túnel, na verdade, né, dentro tem como é que se a ramificação que ninguém consegue sair. Labirinto. Labirinto, exatamente. Obrigado pela ajuda. Então, tem lá dentro esse labirinto. E que muita gente já morreram lá, e disseram lá nessa cidade. E que, então, chegou lá, o que fecharam lá, fecharam a porta lá, né? Porque diz que foi lá para conhecer lá dentro, para conhecer o túnel, um casal e o irmão da moça. Foram lá para dentro então. E se fecharam lá, né, sem saber que estava fechado. Quer dizer, eles entraram lá para dentro para conhecer, para sair eu saber o que tinha lá dentro, né? E levaram uma linha, né, uma corda, para ir largando conforme eles vão, depois eles vão. Eu sei que o resultado. Foram, andaram, né? Aí o resultado, quando eles quiseram sair, começaram a puxar para sair, a corda estava arrebentada.
algum rato roeu, algum bicho roeu, e soltou a corda, então eles se perderam, não conseguiram sair. Então, aí o que acontece? Com fome, né? Aí o que acontece? O moço, o noivo, né? Juntamente com o irmão, a noiva, a moça, morreu, eles comeram ela então. E daí morreu também o irmão da moça, e o noivo da moça comeu também o irmão da moça. Porque não tinha o que comer, e começar então a comer o que era possível, né? E daí, mas ele conseguiu sair. Depois de andar muito lá, né? Conseguiu sair lá e lutar. Só que ele ficou umas horas só vivo, depois morreu. Mas ele deu tempo de contar, né, para as autoridades o que aconteceu lá dentro. Aí foi que então eles fecharam lá o paredão que tinha, né? Para dar entrada naquele túnel que ligava, que os incas levavam então uma torta de milho, né, para o Brasil, os índios do Brasil, da Argentina, do Chile, bom, toda a região lá eles mandavam uma torta de milho para fazer amizade por intermédio. E claro, levavam lá por dentro, porque eles sabiam o caminho, mas quem vinha lá para cá não sabia, se perdia, morria lá dentro. É isso aí. Então, a história que eu vi nisso aí, convivi nessa viagem, foi muitas. O livro tem quase 600 páginas. Já tem o meu livro? Já tens? Eu levei pro Max, o rapaz dessa. Sim, mas e tu não tens? Tu eu já não leu? tenho ainda. Então eu sou obrigado a dar um jeitinho para ti, para tu ler. Você vou ler o livro, não? Não. Não, mas eu vou te dar um livro. Então, na verdade, né, o que acontece é que o livro tem, tá aqui, ó, são quase mais de 3.000 páginas, tudo isso aqui, ó, do livro original. Tá? Só que se eu for editar esse livro, não tem como vender, tinha que fazer uma coletânea, e daí é difícil, não tem como vender. Então por isso que eu parei, fiz só, sintetizei o livro e acabei então reduzindo para poder ser comercializado. Eu mesmo paguei os livros, porque foi pedido apoio da Lei Rouanet, não consegui, então eu mesmo tive que pagar para fazer a edição do livro. Mas consegui então vender, divulgar o que eu tinha para divulgar, né? E servir de exemplo também para os jovens, para as pessoas, que saber que a gente tem que fazer alguma coisa na vida para poder se realizar. Sobre as bagagens que o senhor levou e tipo de roupa que o senhor usava, hoje tem tantas roupas aí, até com roupa térmica e tal, para baixas temperaturas, para verão. Que tipo de roupa o senhor levou, que tipo de bagagem o senhor levou? Olha, eu sinceramente até tenho... É muito estranho, na verdade, o que eu vou dizer, mas eu não consegui nada disso. Eu mandei, uma firma em Caxias do Sul fez uma roupa para mim, a Alfred. Então ela fez um macacão térmico, que está ali. Só que térmico não tinha nada. Temperatura, eu peguei temperatura 30 graus abaixo de zero, no Alasca. E claro, as roupas que eu usei também, né, eu tinha que botar muitas vezes, um plástico em cima, aqui no peito eu tinha que botar um papelão, às vezes um plástico também para não bater o frio, às vezes eu cobria todo o rosto com um papelão, um plástico para não deixar o vento estar no ouvido, mesmo assim eu vim com problema de audição. Bom, as roupas comuns saíram toda boa, tem lá, tem aqui, tem toda a coleção aí. Mas a roupa térmica, que era fundamental, não consegui. Eu passei muito frio no Alasca, no Canadá, na Islândia, na Irlanda, lá na própria Alemanha, passei frio. Bom, em muitos países eu passei, na Suécia, Noruega e por aí fora. Bom, passei muito frio mesmo. Tá? E claro que a roupa que eu tinha era só uma blusa de couro e eu botava então por dentro aqui, enchia de papel, de jornal, papelão que eu consegui, ou de plástico, para não deixar o frio me atacar. Então foi assim que foi vencendo. E eu fui aguentando, temperatura baixíssima, né? Frio, e automaticamente, né, eu consegui andando, sei lá como, né, passando frio, mas fui indo. E consegui então chegar onde eu queria chegar. Mas sabe, já que tu me perguntou uma coisinha estranha,
térmica, eu cheguei no Alasca. Estive em Montreal, Anchorage, né, uma cidade lá do Alasca, e conheci um americano, um catequizador americano. Esse catequizador americano me convidou para conhecer uma aldeia no norte do Alasca. Aí eu sei mas lá é frio, cara. Não, mas vamos no meu carro, que é um carro, tem aquecedor dentro, tu não vai sentir nada. Tá bom, andei então para o Alasca, até o norte, tinha um negócio de lagarta, né? Um veículo de lagarta que tinha. Entramos lá pelo gelo, né? E urso polar, né? E iglus, né? E nós fomos passando até chegar nessa aldeia. Chegamos nessa aldeia, fomos rodeados pelos não é indígena, mas são os esquimós lá, né? Então, resultado, eles começaram a perguntar, né, para esse catequizador, que é o Rock, né, quem eu era. Porque eu estava com uma roupa diferente, coisa e tal, né? Aí ele começou a dizer quem eu era. E foi pergunta. Aí de repente chegou o chefe da aldeia. Chegou lá e o Rock me apresentou, foi serviço de intérprete, e o chefe queria saber quem eu era. E ele disse também. E o resultado, fui convidado pelo chefe então de ficar hóspede dele. E automaticamente então, tudo bem, fiquei feliz, porque o Rock ia trabalhar, não posso dizer dias, porque lá era só dia, né, um período, né? E eu sei que tá bom. Então eu sei que fui para a casa do chefe lá, né, da aldeia, e conversa vai, conversa vem, né? A gente teve que descer uma rampa, né? Uma escada, até chegar dentro da casa. E a casa ficava, as laterais, fechadas pelos gelos, entende? Só ficava a copa aberta e nos lados tudo era gelo. Aproximadamente 2 metros de gelo ao redor da casa. E o resultado, tinha uns quadros na parede, assim, uma tábua, que era ali a geladeira deles, onde eles guardavam as reservas de alimento. E aquilo tudo me chamou a atenção. Mas, houve uma coisa aí que eu sinceramente não te aconselho ir lá. Porque é o seguinte, quando o Rock me disse que só tinha uma coisa que eu tinha que aceitar, é que todo convite de um esquimó a um ser humano, a um homem, ele oferece a mulher para dormir com ele, para servir de companhia para ele. Até aí, tudo bem, se fosse uma pessoa assim, né? Mas meu amigo tinha rugas esperando vaga para entrar na cara dela. E fedia para burro, porque a gente lá se banha com um óleo de, não sei se é de baleia, de não sei do que lá, para proteger do frio. E fede mesmo, né? Mas eles estão acostumados, o Rock também estava acostumado. Eu disse, mas Rock não é ruim, nem. Eu que uns fede essa gente. Pois é, mas aqui é assim mesmo. Hoje em dia já deve estar diferente. Mas aí eu sei que quando ele disse isso, que eu era obrigado a ficar com a mulher do homem, eu disse, mas não tinha. Mas não, vamos embora agora, tu quer ficar, Rock? Eu vou a pé. Mas não, tu não pode fazer isso, porque eles podem ficar bravos com nós, eles podem até nos agredir. Disse, não fico não, tia, não tem, dá uma desculpa. Dá qualquer desculpa. Diz que eu estou com AIDS, diz qualquer coisa aí, inventei coisa para dizer lá, né? Que naquela época não tinha AIDS, né? Mas diz qualquer coisa aí para eles, cara, inventa. Tá? Mas, diz assim, não, mas você não tem como inventar, não. Você vai querer, vai ficar bravo contigo, ela vai ficar brava contigo. Entende? E a mulher vinha pro meu lado e fazia uma coisa que eu achava estranha. Ela vinha e esfregava o nariz no meu. E aquele fedor de gramado, eu tudo bem esfregado. Mas sabe o que significa esfregar o nariz? É o beijo deles. E eu sei que tudo bem, eu não sabia. Se eu soubesse, podia dar um empurrão nela, não queria saber não. Mas aí eu sei que tanto eu falei pro Rock que eu não queria ficar, e fui sair de porta fora. Subi a escadinha lá que tinha os degraus, né? E tava lá em cima já, o pessoal tava, os esquimós estavam tudo lá fora, né?
à espera do rock para dar uma catequização lá que ele fazia. Aí, meu amigo, o rock foi lá dar uma aula para eles, né, ao menos, e eu fui com ele lá, fiquei sentado no lado assim, rapaz, e a mulher estava lá junto também, e sentou bem no meu lado assim, né, e o marido do outro lado meu. Aí esse barbaridade. Aguentando aquele fedor todo, e será que eu vou ter que aguentar isso tudo? Mas não dá, não dá. Aí se tivesse um jeitinho de mulher assim, parecida, né? Tudo muito bem, porque, claro, não dava perigo naquela época, lá não dava muito fácil a coisa, né? Mas não dava, não tinha jeito não, nem pensar. Aí o que aconteceu? Que eu disse para que eu vou embora. Terminou a aula que tinha lá, né? Vai continuar? Tem que continuar, são 3 aulas que tem que dar. Não, então tu fica aí, eu estou indo lá. Aí eu sei que ele voltou lá na reunião que tinha, falou lá com a parecida, e foi saindo de porta fora, né? E eu já estava dentro do carro, fechado dentro do carro lá. Aí eu sei que de repente, quando eu vi o rock vindo pro meu lado, eu fiquei feliz da vida, aí viemos embora. Mas, meu amigo, se tu for no Alasca, se tu for lá visitar os esquimós, por favor, tenha cuidado para não entrar numa fria, porque aquela foi demais, foi demais. Mas uma coisa aprendi na cultura dele lá, muito, né? sobre o que eles fazem, eles guardam alimento no quadrado dentro do gelo, né? Enfim, a vida dele lá é uma loucura, né? Nem dá para falar do que eu vi lá, porque gelo, frio, né? E eles se banham de não sei do que lá com óleo, não sei se não sei de que óleo é aquele, né? Até me disse, mas não gravei. Mas então, na verdade, a lambreta serviu para muita coisa, só não serviu para, claro, para ir lá nos esquimós. Se desse para ir lá, eu tinha voltado voando lá para baixo, né? Mas o Alasca é um país bacana, viu, tio? Na época de dia, do verão, mais ou menos assim, entende? É muito bacana, mas lá em cima a temperatura estava 30 e poucos graus abaixo de zero. Estava terrível, né? É. Só que o frio lá, engraçado, ele queima, né? Entende? Mas tu aguenta, isso é verdade. Tu fica lá, tu fica ao ar livre assim, tu parece que tá pegando fogo assim no corpo, né? Aqui mesmo quando dá 0 grau a gente tá morrendo de frio. Mas lá é diferente a coisa, né? Alta temperatura. Mas valeu a pena, eu conheci aquela coisa toda. Depois no Canadá também tive alguns problemas de pegar uma tempestade de neve, né? Andar na neve lá, meu Deus. Mas consegui chegar em Montreal, lá conheci algumas outras cidades, Toronto e outras coisas mais lá. Mas, na verdade, a viagem, cara, não dá tempo de eu falar. Bom, as palestras que eu dava eram para 1 hora, mas eu ficava 3 horas falando. E a garganta se acabava, né? Então tá. Então eu agradeço, né, na verdade, essa gentileza de vocês terem procurado. Peço que as tuas ordens, pode dizer para o teu amigo lá de Rio Grande. Max Quevedo. Max Quevedo. O Índio Estradeiro. O Índio Estradeiro. Espero que as tuas ordens aqui, se ele quiser me fazer uma visita, será uma honra recebê-lo. Se ele achar que eu posso ir até lá, né, eu vou, não tem nada não. Eu vou lá para dar uma palestra para o clube deles lá, ou para achar um colégio, enfim, eu posso ir lá assim, com prazer. Eu já fiz muitas palestras no Brasil todo, aí no Rio Grande, por aí afora. E a gente está às ordens. A minha função é exatamente levar alguns conhecimentos, né, do que eu tive para as pessoas, crianças e adultos mesmo. Eu estou às ordens aqui, obrigado pela tua presença aqui. Um abraço a esse querido amigo lá do Rio Grande. Eu estou às ordens aqui, viu? Tá eu me sinto também honrado de estar fazendo essa ponte aqui e ouvindo essas histórias aqui ao vivo, fico bem contente. Muito obrigado, Vitor. E aí, seu José, me diga uma coisa, por que o senhor escolheu a lambreta? E como é que foi a manutenção dessa lambreta ao longo do caminho? Essa lambreta, ela se encontra no museu, né? Em Júlio de Castilho, né? O que o senhor tem aí na sua casa, que também é um museu, né? Dessa viagem, é uma réplica. Conta aí um pouquinho para nós.
Bom, para que vocês saibam, na verdade, essa viagem foi feita, né, com um pouco conhecimento do veículo que eu estava fazendo. Eu não sabia se a Lambreta seria o ideal, se ela iria aguentar ou não. Mas aí, consultado uns técnicos, inclusive uns mecânicos muito bons, de Porto Alegre, a família Martinez, então eles me aconselharam que, olha, o veículo, a Lambreta aguenta, desde que você mantenha uma velocidade adequada que ela vai aguentar. Agora, claro, tem babilônias de motos que seriam bem mais potentes e que te dariam mais condições de mais velocidade e rodar mais no mesmo dia. Então, a Lambreta é econômica, pode te levar e pode trazer. Agora, como no Brasil não tem ainda uma moto fabricada no Brasil, com tecnologia brasileira, então o ideal era fazer a viagem com a Lambreta. E a Lambreta então me levou, tive problemas, né? Furar pneu, pifar uma peça, o cabo de velocidade arrebentou umas quantas vezes, eu rodei muitos quilômetros sem controle de velocidade. Enfim, houve muitos estragos nela. Mas eu cheguei na Itália, na fábrica Lambrate, então eles lá fizeram uma revisão geral. Tá? E também voltei da Europa, do Norte da África, fui novamente na Lambrate e eles fizeram uma outra revisão. E, claro, depois eu fui conservando locais também dos países, me deram o espaço para eu fazer a revisão que eu precisava, eu tinha levado algumas peças. E quando cheguei no Brasil, a Pasco me fez uma reforma geral na Lambreta, e me ajeitou ela de modo que está boa até hoje e que está no Museu Júlio de Castilhos em Porto Alegre, à disposição de quem queira ver. Então a Lambreta aguentou sim, porque houve os cuidados e as modificações também antes de eu sair com ela. Ela foi revisada, foi aumentada a potência dela e, claro, foi acertado muitos itens que era preciso acertar para aguentar. Por isso que ela aguentou, claro, houve um probleminha, mas foi tudo resolvido por mim mesmo. E depois a revisão total foi, como disse, na Pasco, na Itália, no bairro Lambrate, em Milano, e 2 vezes foi lá. E uma vez foi aqui no Brasil, na Pasco, e eu fiz também algumas nos caminhos também. E houve um caso também muito sério que aconteceu na Espanha, onde eu tive um problema seríssimo, rebentou um aro traseiro, eu quase morri, mas uma oficina lá em Navalmoral me soltou e resolveu o problema, que até hoje está a roda soldada. Fora isso, foi tudo tranquilo, a Lambreta aguentou. E, claro, um veículo que me levou e trouxe, graças a Deus. Essa que o senhor tem aqui é uma réplica? Essa aqui é uma réplica. A original está no Museu Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. É que, na verdade, o seguinte, foi obrigado a fazer, porque o pessoal queria conhecer e muitos não tinham condição de ir a Porto Alegre, né? Então, essa aqui ajuda a pessoa a ter noção do que era a minha Lambreta. Seu José, o senhor é um prazer estar aqui escutando as suas histórias, né, e podendo mostrar essa grande aventura que o senhor fez em 1968, numa época que não se tinha nada, há 53 anos atrás para 54, sem condições nenhuma, realizando o sonho. O senhor fez um livro, o senhor editou um livro. Fale um pouco sobre esse livro e falo para quem quiser adquirir esse livro, entrar em contato aí com o seu José aí em Lages, que ele vale a pena. O livro conta muita coisa, inclusive que o senhor José não falou aí. Fale um pouco sobre o seu livro. Bom, na verdade é o seguinte, né, Jefferson, que eu fiz esse livro com algumas intenções extras, ou seja, fazer com que os nossos jovens, os homens, mulheres, os pais, né, incentivem os seus filhos a ter conhecimentos gerais da vida. E viajar, fazer uma aventura dessa, é um aprendizado, desde que façam com decência, com honradez, com honestidade, com humildade. Não para usar droga, não para cair na gandaia aí e fazer coisa errada. E sim, para fazer alguma coisa útil para ele, que viajar é aprendizado. Agora, é claro que o livro que eu fiz também vai educar muito os jovens, as crianças, os adultos também. Vai saber o que significa fazer uma realização na vida. Porque o que eu fiz foi sacrificado demais. Eu sofri demais na vida. E o homem lá em cima não me quis, o cara lá embaixo não sei, não me quis também. Mas eu estou aqui. Tá? E claro, estou feliz porque agora, depois de muito tempo,
é que eu recebi uma homenagem cidadão lagiano. Não sei se é por causa disso ou por causa do meu tempo que eu já estou aqui em Laje. Só sei que os vereadores me deram, na verdade, esse título. E claro, talvez outros títulos, outros quisessem me dar, fazer uma homenagem. Mas faltou, quem sabe, a oportunidade de ter contato comigo, ou de haver interesse econômico. Alguma jogada assim sempre existe. Mas esse livro, com certeza, vai mobilizar muitos dos jovens que lerem, porque é uma história onde mostra a dificuldade de um homem que naquela época não tinha nada, não tinha recurso nenhum, fez uma viagem para se realizar. E hoje temos toda uma tecnologia que pode fazer daqui aos Estados Unidos, daqui o Chile, né, lá para baixo, enfim, Punta Arenas, no sul do Chile. Enfim, pode-se fazer viagem, é um aprendizado, vai saber. Ajuda muito, educa o homem, uma viagem. E claro, eu fiz esse livro também para contar minha história para a posteridade, para meus filhos, meus familiares, enfim, meus descendentes. E aí, meus amigos, então, tá aí o seu José, tá? Um aventureiro, um rider, que fez sua viagem em 1968. Por isso que às vezes eu fico pensando como é que as pessoas com GPS, com toda uma infraestrutura, com roupa, querem se considerar lenda, né? Ou querem se considerar alguma coisa. Um homem que viajou em 1968 sem informação nenhuma, sem dinheiro, que inveja dessa coragem, né? Passou por diversos pedaços. Inclusive teve coisas que ele nem contou aqui na nossa entrevista, porque as experiências muito. Teve lugares que ele foi preso, tiraram a moto dele, tiraram as coisas dele, né? Porque ele estava tirando fotografia em lugares, né? Viveu culturas diferentes, maneiras diferentes, né? Foi sacaneado por brasileiros em vez de ter ajuda ao longo da sua viagem, mas teve a sua experiência, né? A experiência de vida, uma experiência única, né? O seu José está em Lages, né? Já foi homenageado lá, e hoje a gente tem esse prazer de contar essa história, né? Pedir ajuda aí para o Emerson, tá? Agradeço, meu irmão, por ter me ajudado aí, porque eu não estou conseguindo ir a Lages, eu queria ter feito isso aí pessoalmente, mas eu precisava mostrar essa história, essa grande história. E quem quiser saber mais sobre essa história, entra em contato lá com o seu José, que ele tem um museu na casa dele e tem o livro. Adquira esse livro para conhecer essa grande história que vale a pena. Muito obrigado, Emerson. Muito obrigado, seu José, por essa grande lição de vida. The Riders. Some hard times, and I know you paid your dues. You've been rolling down the road all your life, just searching for a heart that's true. Oh,